paz, povo de Deus, povo amado, aguarde só uns instantes, estamos aqui entrando ao vivo também pelo YouTube. A paz, povo de Deus, povo amado, nessa manhã de sábado estamos aqui entrando ao vivo com vocês nesse propósito de fé 365. E hoje Deus tem uma palavra maravilhosa, palavras edificadoras para o nosso coração. Eu vejo que esse capítulo de Deuteronômio 8 que vamos ver hoje é quase que poético aos nossos corações. É algo que Deus traz da sua alma para os nossos corações, para que nós possamos entender o amor, a bondade, a misericórdia de Deus para com cada um de nós. Então vamos desfrutar desse capítulo com muita alegria. Amém? Deuteronômio 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardastes para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuas a terra que o Senhor jurou a vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou do deserto esses 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecesses, nem teu pai o conheceu, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Lindo, não é? Então, Deus está falando aqui que permitiu que o povo de Israel passasse por todas as dificuldades, por todo o deserto por onde ele andou. Talvez teve que andar por caminhos diferentes, longos caminhos, mas em todo o caminho o Senhor o sustentou. Por todo o caminho o Senhor lhes proveu, com água, com o maná que desce dos céus, com a nuvem à noite, a nuvem dia para poder manter a temperatura agradável, para poder conduzir e guiar, a coluna de fogo à noite para aquecer nas noites frias. E o Senhor estava ali no meio deles, andando com eles, falando com eles através de Moisés, um mediador entre o homem e Deus ali no meio do povo de Israel. Moisés, figura de Cristo, nosso único mediador entre Deus e nós. Aí ele fala: o Senhor permitiu que tudo isso se passasse para que o homem entendesse que ele não viveria só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, assim viverá. E nós hoje queremos viver apenas do pão, do sustento do dia a dia, das provisões do dia a dia. Queremos viver das nossas riquezas, das nossas posses, queremos viver daquilo que nos traz vaidade, que nos traz alegria porque temos, porque possuímos. E quando não temos, quando não possuímos, isso nos traz angústia, nos traz dor, nos traz sofrimento, mas esquecemos que nós deveríamos viver felizes por ter aquilo que Deus já nos proporcionou, ter no alcance, porque todos hoje têm ao seu alcance essa palavra, a palavra de Deus. Mais do que o pão físico, esse pão espiritual. Aqui o Senhor fala, para que sabeis que não só de pão, de coisas materiais vive o homem, mas o que o homem precisa da palavra de Deus, que é o sustento para o seu espírito. Muitos são aqueles que vivem em depressão, angústia, tristeza, mesmo tendo tudo na vida. E acabam às vezes até suicidando, porque não aguenta a dor da sua própria existência, a angústia da sua alma.
Porque não se alimentam da palavra de Deus. Porque sempre faltará algo na vida do homem quando ele não buscar o Senhor. Porque nós não somos só matéria. Nós somos seres espirituais em corpos materiais, em pó que um dia se tornará o pó da terra. E buscamos apenas as coisas que satisfazem a nossa carne, os nossos desejos materiais. E esquecemos de buscar aquilo que satisfaz a nossa alma, o nosso espírito, que é sedento por Deus, pela palavra dele. E muitos negam isso, e muitos desconhecem isso, e muitos vivem achando que são deuses, que não precisam mais de Deus, porque tem de tudo que precisam, e que tudo que precisam veio através da sua própria força, do seu próprio esforço. Então, preste atenção. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos em que vagastes pelo deserto. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do teu Deus para andartes nos seus caminhos e para os temeres. Aqui Moisés está falando, assim como um pai cuida de um filho, Deus cuidou do povo de Israel. Assim como um pai às vezes tem que colocar um filho de castigo para que ele possa refletir sobre o seu comportamento, sobre a sua atitude errada, assim Deus permitiu que o povo de Israel vagasse 40 anos pelo deserto para entender a graça, a misericórdia e o amor de Deus, aquilo que Deus queria ensinar à nação de Israel, a ter fé, a confiar no Senhor, a amar o Senhor, a respeitar o Senhor, a honrar o Senhor. Porque o Senhor teu Deus te põe em uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu covarás o cobre. Tu cavarás o cobre. O que Deus está falando aqui? Que Ele providenciou toda a provisão necessária para o homem. E é Deus que faz isso. O alimento que vai para a sua mesa é bênção de Deus. O carro que entra na garagem da sua casa é bênção de Deus. A casa que te cobre é bênção de Deus. Deus preparou tudo para que você pudesse conquistar isso e ter o que você tem hoje. Os seus filhos é bênção de Deus. Deus abençoou a madre da sua esposa. E Deus tornou o seu marido fértil para que você tivesse essa bênção de Deus. Assim ele fala, o ferro e o cobre que tirará dos montes. Imagine só que a evolução do mundo começou aí. Quando o homem começou a usar o ferro, os metais, para utensílios, para ferramentas agrícolas, para veículos, hoje para foguetes, infelizmente para armamentos, mas de uma certa forma serve muitas vezes de proteção contra o homem, contra animais ferozes, contra o próprio homem. Infelizmente eles usam isso, né? Infelizmente. Triste, mas triste, muito triste. Eu não consigo entender a guerra, eu não consigo entender como uma pessoa vai para um campo de batalha para tirar a vida de outra pessoa, usando isso que Deus deu como bênção, que é o ferro, que deveria ser utilizado para a provisão do homem, para ele poder produzir os seus equipamentos agrícolas, produzir os seus veículos, produzir tudo aquilo que ele precisa para o seu sustento, para a sua qualidade de vida, para a sua proteção. Mas ao invés disso, o homem utiliza para armamentos, para destruir outras vidas. E o homem acha que ele é Deus e que ele tem esse direito de tirar a vida do outro.
e que não precisa mais de Deus porque ele tem toda a tecnologia a seu favor, tudo o que ele precisa em suas mãos, o poder, a riqueza, o dinheiro, a fama. E aí ele se acha Deus e esquece. Esquece que Deus é poderoso e fiel e que só Deus pode proporcionar as bênçãos e a graça. Então, para nós, fica essa mensagem de Deus aos nossos corações hoje, que nós possamos entender que o Senhor é o provedor de todas as bênçãos, que o Senhor é quem nos sustenta, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá toda a sua provisão, e aquilo que Ele coloca como bênção na nossa vida, deveria também ser bênção para a vida de outras pessoas. E não percebemos isso, não vemos isso. E assim, a palavra do Senhor continua. Guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nela, depois de ter multiplicado os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que foi o Senhor teu Deus que te proveu de tudo isso, que te deu sustento, que te deu o amparo, que te deu o alimento, que te trouxe para essa terra de grande provisão, para que depois você não eleve o seu coração, e não valorize as graças e a bênção de Deus, achando que tudo foi pelo seu braço, que tudo foi pela sua força, que tudo foi pelas suas conquistas, de que você não depende do Senhor e de que você vive pela sua própria provisão. Para quem talvez estava no YouTube aí, eu percebi que teve uma pequena desconexão, mas voltamos já. Mas quem tiver alguma dificuldade pode seguir pelo Instagram. Mas aqui o Senhor está falando ao coração do homem. Quando entrares na terra que eu preparei para você, que você possa saber e ter no seu coração. E não se ensoberbecer, ou seja, não eleve o teu coração e não te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto se sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. O que o Senhor está falando aqui? Que do pão do maná que eles não conheciam, o Senhor ofereceu. Eles estavam acostumados talvez com peixes, com carnes. Mesmo na escravidão eles achavam isso muito bom. Aí Deus leva, tira eles da escravidão, mas ali no deserto Deus prova a fidelidade desse povo, sustentando esse povo com algo diferente, que eles não conheciam. E todos os dias. E você sabe que às vezes quando a gente come as coisas todos os dias, a gente enjoa, não é? Come frango todos os dias, você vai enjoar. Mas era a provação que o Senhor estava fazendo para que esse povo, permitindo essa provação, que o povo passasse por essa provação, para ver a fidelidade desse povo com Deus. Talvez Deus esteja permitindo você passar por essas lutas, por esse deserto que você está passando, por essa secura. Às vezes te falta energia, te falta força diante das dificuldades, das lutas. Mas, às vezes, Deus permite que isso aconteça para que você possa entender que a força vem de Deus, que o poder vem de Deus, que a provisão vem de Deus. Que mesmo diante do deserto, Deus pode tirar água de pedras.
que Deus pode descer, mesmo no deserto, onde não há possibilidade de você plantar e colher nada, mas Deus faz descer dos céus o maná que te sustenta. Se o chão, se a terra não te der o suficiente para o pão de cada dia, Deus desce dos céus o pão que te sustenta. Para que você tenha humildade, para que não cresça no seu coração aquela vaidade para você pensar que tudo é pelas suas forças. Então Deus permitiu que o povo de Israel passasse por todo esse deserto, por toda essa secura, às vezes momentos de falta de água, momentos de falta de alimento, por estar extasiado, muitas vezes cansado de comer só um tipo de alimento, que era o alimento que Deus dá, mas é Deus falando para você. Tenha paciência, aquiete o teu coração, porque Deus tem bênção para a sua vida. E quando você receber essas bênçãos, você não esqueça que na sua jornada, que na sua caminhada, pelo caminho que você seguiu, era Deus que te sustentava. Era Deus que matava a sua sede. Era Deus que te dava força. Era Deus que alimentava a sua fé. Era Deus que te conduzia, que te orientava para o caminho certo. Mesmo que os caminhos fossem tortuosos, os caminhos mais difíceis e mais longos, assim como o povo de Israel teve que fazer. O caminho mais longo para chegar à terra prometida. Mas em todo momento Deus estava com esse povo. Então entenda que mesmo que você esteja passando dificuldades, lutas, esteja se sentindo sozinho, desamparado, Deus está contigo. Deus está com você. Deus não desampara os seus filhos. Deus às vezes nos corrige. Usa as provações pelas quais passamos para nos corrigir. Já viram falar aquela frase, quando não é pelo amor, é pela dor? Muitas vezes aprendemos pela dor. Deus quer nos ensinar pelo amor e nós vamos pelo caminho da dor. É triste, mas é realidade. Assim, quando éramos criança, fazíamos algo errado, nossos pais nos colocavam ali privando talvez de ver uma TV, de brincar, e que nos causava uma dor, mas era para nossa educação, é para que nós pudéssemos entender que devíamos seguir o caminho certo, que quando seguimos o caminho errado, vem consequências para nossas vidas que muitas vezes nos causam dor, consequências que podem muitas vezes nos matar até. Então, perceba isso. Perceba que tudo isso que você está vivendo, talvez seja para você. O dia que receber as bênçãos do Senhor, não esquecer que Ele te sustentou até aí. Tudo que você está passando hoje talvez seja para te preparar para receber as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Mas não deixe, quando você receber essas bênçãos, você achar que foi pela sua força, foi pela sua vontade, foi pela sua direção, foi pelos seus braços fortes que você conseguiu, que foi pela sua inteligência, que foi pela sua persuasão, que foi pela sua habilidade de comunicação que você conseguiu chegar onde que você chegou. Foi por Deus. Eu vejo que tem pessoas, homens, que hoje inflam o peito, levam a cabeça e se acham todos poderosos, mas não são capazes de elevar os olhos aos céus e muitas vezes se dobrar diante do Senhor e se permitir reconhecer que Deus é que foi soberano na vida delas. Porque elas se sentem deuses por pensar que já tem tudo que precisa. E agora não precisam mais de Deus. Infelizmente, essas pessoas, elas receberão todos os seus galardões aqui na terra. Mas nós temos algo muito mais valioso, muito mais importante, que não é da terra, que vem dos céus, para onde um dia todos nós iremos e estaremos com o Senhor. Então, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder no meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares por outros deuses, e os servires e os adorastes, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Entende? Se não andar pelos caminhos do Senhor, nós não teremos vida eterna.
nós não teremos a garantia da salvação e da vida eterna. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. É lindo, né? Esse capítulo, Deuteronômio 8, traz uma exortação aos nossos corações sobre os benefícios, as bênçãos e as graças de Deus, nos mostrando que tudo vem de Deus, que a fé que nos sustenta, que nos faz caminhar, a esperança que temos, é Deus que coloca em nosso coração. A força que nos faz levantar todas as manhãs e ir para a luta, é Deus. A luta que você vence, é Deus. As provisões que te chegam às tuas mãos, é Deus que está permitindo. As provações que você está passando, também é Deus que está permitindo. Mas está permitindo para que você cresça, para que você aprenda, para que você possa valorizar as bênçãos que Deus tem preparado para a sua vida. Então, quando Deus introduzir esse povo ali na terra do Egito, onde eles vão ter todas as riquezas, todas as provisões, ferro, cobre, alimentos, muita água, muita pastagem, que eles não se esqueçam que tudo isso foi Deus que preparou. E foi tudo isso que Deus entregou para que eles pudessem ter vida e vida em abundância. Para que eles pudessem entender a fidelidade de Deus, que Deus é fiel. Porque Deus prometeu a Abraão, a Isaac, Israel, e Deus cumpriu. Se não for hoje, Deus vai cumprir na sua vida através do seu filho, através do seu neto. Mas tenha paciência e confie no Senhor. Eu falo aquilo que Deus faz para os meus filhos, Deus está fazendo para mim. Eu me sinto grato, feliz. Então, talvez as coisas não vão vir na minha mão, como eu gostaria que viesse. Mas talvez Deus está preparando para vir na mão de um filho meu, de um neto meu. E eu como pai, eu como futuramente, provavelmente serei um avô, eu ficarei muito feliz com as bênçãos e as graças que Deus vai derramar sobre a vida deles, sabendo que foi eu lá atrás, sabendo que foi a minha atitude de fidelidade, de amor, de confiança, de esperança no Senhor, é que proporcionou essas bênçãos. Então você que é filho, preste atenção no que eu vou falar. Você que é filho, que está recebendo bênçãos, que está crescendo na vida, que está prosperando, que tem tudo aquilo que você sonha, saiba que o que chegou à tua mão, que chegou às tuas mãos, foi devido à fidelidade do seu pai. Foi devido à fidelidade da sua mãe com Deus. Que você possa, então, continuar sendo fiel ao Senhor. Que você possa, então, continuar buscando a Deus. Busca o Senhor, porque o Senhor é fiel. E agradeça a seus pais pelas bênçãos e pelas provisões que Ele concedeu através de Deus, através da fidelidade dele com Deus. Então, muitas vezes o que você adquire, filho, ou que você adquiriu, neto, não vem pelo seu próprio esforço, não veio pelas suas próprias forças, mas veio pelo joelho dobrado do seu pai, dos seus avós. Valorize isso. Valorize isso, porque os nossos pais, os nossos avós foram, são e continuarão sendo bênçãos para nossas vidas, se eles foram fiéis a Deus, se eles seguiram os mandamentos e os estatutos de Deus, se eles tiveram paciência e esperaram no Senhor. Que essa mensagem possa impactar o seu coração, que possa trazer esperança, fé ao seu coração, e para que você possa buscar continuadamente a presença de Deus na sua vida. Seja fiel e não esqueça das bênçãos que Deus tem trazido e proporcionado para você. Não é pela sua força, não é pelas suas mãos, não é pela sua inteligência, não é pela sua coragem. É pelo amor, pela misericórdia de Deus com você. Talvez tenha sido pelo teu pai ter sido fiel a Deus, pelos teus avós ter sido fiel a Deus e ter esperado, ter sido obedientes e ter amado a Deus e colocado a Deus em primeiro lugar. Coisa que talvez você hoje não está fazendo, mas Deus é fiel e Deus cumpre as promessas
de geração em geração. Promessas que Ele tinha para os nossos avós, para os nossos pais, Ele cumpre. Talvez hoje, na nossa geração, ou talvez em gerações futuras, para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, Deus é fiel. Seja fiel também ao Senhor. Lembre-se que é o Senhor que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege, que nos orienta, que nos educa, muitas vezes através das provações que passamos. Não espere que seja pela dor. Venha para os braços do Senhor por amor. Assim concluímos mais esse capítulo de Deuteronômios, mais um capítulo do livro de Deuteronômios. Espero que tenha sido uma mensagem poderosa para a sua vida. E vamos orar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua provisão, pelas bênçãos, pelas graças concedidas a cada dia, Pai. Agradecemos e pedimos. Continue nos fortalecendo na fé, no amor, na caridade, para que nós possamos praticar a justiça e o amor de Deus aqui na terra, para que possamos ser verdadeiramente cristãos. Abençoe, Deus, a sua casa, a tua família, os seus filhos, seu marido, tua esposa, seus amigos, seus irmãos. Abençoe, Senhor Deus, a sua vida, o seu trabalho, e que você tenha sempre um coração grato e reconheça a cada instante que tudo é provisão e é bênção de Deus para a sua vida. Amém? Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.